Boa noite a todos. Uma paz imensa, está uma casa espírita, né? A gente começa a se alimentar. Só de chegar aqui a gente já se sente abastecido pelos amigos que nos recepcionam. E vindo para cá a gente ouviu uma mensagem de Bezerra de Menezes. E hoje nós estamos exatamente cumprindo essa mensagem do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Era o trabalho de unificação. Era o propósito de, quando ele presidente da FEB, que houvéssemos entre nós essa unificação dentro do movimento. Então nós percebemos que há várias causas, mas a causa é a única, não tem duas causas. Então era a vontade dele, lá em 1890 e alguma coisa, porque ele desencarnou em 1900, né? Se não me falha a memória. Então a vontade dele é que a gente pudesse fazer esses encontros assim. Eu estou aqui muito feliz de poder estar aqui no Caminho da Luz, e vocês talvez não lembram, não saibam, mas foi a primeira casa que me acolheu em Piuí. Acho que ninguém sabia disso, a não ser o Sr. João. Eu sabia que a gente contou. Então, se foi a primeira casa que a gente foi acolhido, mas como eu comecei a doutrina com o Espiritismo lá na forma simples, na área rural, então aquele modus operandi da época, para mim já era um pouco avançado, eu não conseguia ficar, sabe, Sr. João? Então tinha que procurar um lugar onde estava mais próximo da minha realidade, onde a gente deslocou para o Bezerra de Menezes. E às vezes acontece isso mesmo, né? Então, lembrando aqui do Bezerra de Menezes, que é muito importante a fala dele, é um trabalho de unificação, nós temos que intensificar isso, porque o movimento é um só, não tem dois movimentos. Nós precisamos trabalhar isso, principalmente começando aqui por dentro de nós. Falando de trabalhadores, né? E o outro momento é pensar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo num recolhimento tão profundo que ele estava, naquela época, já saindo sangue pelo nariz, porque ele trabalhava tanto, incansavelmente, e com a lamparina, porque não tinha luz elétrica, então ele estava ficando doente. E a espiritualidade pede que ele repouse. E ele vai para a praia, a gente pensa que ele vai para a praia, para bermudinha, descansar. Não. No recolhimento ele está escrevendo uma obra. E nenhum dos espíritas sabia, da Sociedade de Espírita Parisiense. Nenhum deles sabia, mas ele estava trabalhando.
E ele estava trabalhando um recolhimento tão profundo que não se sabe em que momento era Allan Kardec, em que momento era Jesus escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele traz essa obra para apresentar ao senhor Didier, que tinha gráfica, né? Ele editava os livros, ele apresenta então o Evangelho segundo o Espiritismo com o texto Imitação do Evangelho. Olha, imitação do Evangelho. O senhor Didier fala com ele: vamos pensar um pouquinho aqui. Que tal se a gente colocasse o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma ideia, né? Fica melhor. Olha como que Kardec era flexível, não era aquela pessoa que do jeito que eu pensei, tem que ser, vai ser a imitação do Evangelho. Ele aceitou, e nem mesmo o senhor Didier sabia que ele estava escrevendo essa obra. Então a gente fala isso aqui só para lembrar o quanto é importante estarmos com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. E quando Allan Kardec escreveu, a gente lembrar disso para que a gente possa valorizar cada palavra. Em que momento é Kardec, em que momento é Jesus, em que momento ele está sendo inspirado pelos Espíritos, em que momento é ele. Mas no fundo, quando você vai ver, em cada momento que você lê o Evangelho, cada vez que você lê, você acha uma pérola diferente. Então, quando a gente vai ver a parábola dos trabalhadores, ele dá aqui um exemplo de um pai de família que saiu de manhã cedo lá a angariar trabalhadores. Saiu na primeira hora, e para os judeus era 6 horas da manhã. Às 9, às 12 e às 15. E chegou a última hora, às 17 horas, a convidar trabalhadores para que fosse para a sua vinha. Então nós colocamos aqui, vocês não fiquem assim com o psicológico abalado com os slides que eu vou mostrar, porque a gente quando cisma que sabe alguma coisa, mas porém analfabeto que sai umas coisas meio estranhas. Então não se assustem não. Então a gente já colocou aqui que o reino dos céus, o que é o reino do céu mesmo? O reino dos céus é aquilo que a gente vai construindo dentro de nós, de paz, de harmonia, de amor, né? Cada um traz em si o seu reino do céu, ou também o seu inferno astral, que pode acontecer. E é muito fácil, você não consegue nem traçar uma linha que fala, não, aqui é o inferno, aqui é o céu. Gengis Khan, o famoso guerreiro, ele procura um sábio e diz para ele assim: conte aonde começa o inferno. E o sábio não respondia. Gengis Khan, um guerreiro, então ele tira a espada, ele fala: aí começa o inferno. Ele pensa, guarda a espada. E o sábio diz para ele: aí começa o céu. Então o reino dos céus ele está próximo de uma atitude nossa que esteja equivalente à lei natural. O que é a lei natural? O que é a lei natural? A lei divina. 614 dos Espíritos. É ela que diz que o homem deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Se ele se afastar da lei, ele vai sofrer. Então, se você estiver sofrendo uma dor qualquer, tenta lembrar onde foi que eu comecei a afastar da lei divina. E retoma o caminho. E quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai ter que caminhar para chegar ao objetivo. Então, eu estava salariando para trabalhar na sua vinha. Aqui a gente falou que a questão da primeira, da segunda, da terceira. Saindo mais uma vez, a hora do 10, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Porque permaneceram o dia inteiro. Vocês não vieram mais cedo. Ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou para o trabalho. E ele disse: então, ide vós também para a minha vinha. Mas eu queria saber que vinha que é essa?
que é a vinha que Deus está falando para a gente trabalhar? Porque a gente viu que é um pai de família que começa a chamar pessoas para trabalhar na vinha. Qual é a vinha? É a terra, o Brasil, o coração, o mundo, para o Evangelho. Qual é essa vinha? Onde que ela se encontra? Dentro de nós, né? Olha aqui, no coração. Cada um vai trabalhar lá no seu coração. Se nós não trabalharmos aqui, olha que está lá no Evangelho, comentado por João, ele diz assim que todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Todos nós ambicionamos a paz, mas raros ajudam que ela seja estabelecida. Então o Emmanuel dá uma sugestão para a gente: começa, pois, a sublime edificação no âmbito de nós mesmos. Então o Emmanuel está trazendo para a gente, para o nosso interior. Lembra que ele conta para a gente também que o pai tinha 2 filhos, chegou para um e disse assim: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu vou trabalhar. Chegou, porém, não fez nada. E ele disse ao segundo: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: não vou. Mas, porém, pensando um pouco mais, poxa, meu pai é tão bom. Olha, vem um sol maravilhoso que ajuda a eliminar tantas bactérias, a irradiar energia. Vem a chuva. Começou, eu vou trabalhar assim. E qual desses filhos nós somos? Porque nós estávamos no mundo espiritual, necessitando reajustamento, e falamos com ele: pai, eu preciso melhorar. Ou teve alguém aqui que não passou pelos bastidores aí do ato de encarnar? Então ele fala: olha, vai lá e executa essa tarefa. Então a gente assume um corpo físico. E quando assumimos o corpo físico, o que a gente está fazendo? O que nós temos feito até agora? Ficado na praça, aceitamos o convite, abraçamos. Eu acredito que quem está aqui já aceitou o convite, já abraçou, já está produzindo. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu saio de casa para estudar o Evangelho, eu estou dizendo para Jesus: eu quero melhorar. Eu sei que eu não sou bom, não sou um bom espírito, mas sou espírita. Porque a gente tem que dizer assim: não sou, estou tentando. Ou é ou não é. Somos espíritos, estamos a cada dia buscando esse trabalho, essa transformação. Porque é desse trabalho que a gente vai levar para os lares. E se a nação é um conjunto de cidade, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Como que fica interessante essa questão do coração aqui agora para a gente? A responsabilidade que está ali, porque tudo que está à nossa volta, na plataforma de trabalho do Cristo. Você sabe qual é a plataforma de trabalho do Cristo? Alguém pode me dizer? Eu já tenho um pouquinho de água, né? Alguém pode tomar uma? Eu começo a falar, a garganta fica assim. Você sabe qual é a plataforma de trabalho do Cristo? Vou começar. Glória a Deus nas alturas. Esse é o programa de trabalho do Cristo, para que a gente possa glorificar a Deus e implantar a paz na terra. É o desafio dele implantar a paz. Está fácil isso para ele? Muito. Vocês acham que está fácil para ele? É o desafio para o Cristo implantar a paz. Implantar a paz nos nossos corações, implantar o reino de Deus nos nossos corações. Ele fala isso com Hanan, na praça, conta com Hanan, e ele fala assim com ele: Galileu, o que fazes na cidade? Passo pela cidade buscando a implantação do reino de Deus nos corações. Isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui agora. A gente precisa achar
que hora que nós estamos. Você sabe que hora que nós estamos situado no tempo, para a gente achar que nós somos trabalhadores da última hora. Em que época viveu Adão? Questão 51 do livro dos Espíritos, deixa eu estar aqui. Posso pegar aqui, né? Só que eu queria. 51. Em que época viveu Adão? Mais ou menos, que eles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. 4.000 anos. E aí se inicia expiação e prova. 4.000 anos antes de Cristo. Veio os capelinhos, Adão e Eva, já com a necessidade de expiar o passado, que não foi tão bom em Capela. Inicia a fase de expiação e prova. Depois vem Jesus, e nós já estamos nos completando aí 6.000 anos. O que é um dia para Deus? Responde Pedro na sua epístola. Agora, não anotei aqui, mas vão ler a epístola de Pedro, a segunda carta. 1.000 anos para Deus é como um dia. Para eu achar quanto que é uma hora, eu preciso dividir 1.000 anos por 24 horas, tá certo? Matemática aí. Dá quanto? 42. O anjo Ismael disse que quando chegou a doutrina espírita no mundo, 100 anos seria a construção das bases. E o segundo século seria a edificação, o levantamento e acabamento do fechamento do edifício. Que ano que dá isso? 2057. 2057 desconta 42. Que ano, quanto que dá? 57, 2057. 15. Bem-vindo à última hora. Estamos na última hora ou não estamos? Estamos. Aí a gente entendeu por que nós temos que pensar nisso e por que será que é nós mesmos? Somos nós mesmos, os trabalhadores da última hora. Deixa eu voltar aqui. Chama os trabalhadores, né? Agora, nesse momento, a gente vai trabalhar de agora até 2057, ou chegamos agora há pouco. Em 2057, a gente chega para receber o salário, recebe um denário. E ele começou lá há 4.000 anos, que pagaria um denário também. Vocês acham justo aqueles que chegou agora, 42 anos para cá, 100 anos para cá, receber o mesmo salário que aqueles que começaram lá no ano 1, antes de 4.000 antes de Cristo? Vocês acham justo? Não parece que é um pouquinho mais caro para aquele que começou lá atrás? Não parece? Então, quando eles... É que nós estamos aqui, somos os que mais adiamos, né? Chegamos na última hora, eles já passaram na frente. Mas parece justo quem começou lá no ano 4.000 antes de Cristo e nós que estamos chegando agora 1957 para cá, depois do Chico para cá, 2.000 anos para cá. O salário é justo, vocês acham? Aqueles que começaram agora na última hora ficaram felizes, receberam um denário, um dinheiro, digamos, R$200 por dia. Receberam R$200. Aqueles que começaram antes do seu puxa, a gente vai ganhar uns 300 aqui no mínimo, né? Os juros. E aí quando chega, ele manda pagar, recebe o mesmo denário. Por que é isso? É isso que a gente vai tentar descobrir. Aproximando, então, dá um décimo, né? Chegando a receber um denário cada um. Uma moedinha para a gente poder lembrar que era um denário lá, como que elas eram formadas. Se encontraram no primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Parece injusto. Né? O senhor não está trabalhando, já tem mais de 50 anos, o senhor não explica. Tem por aí, né? Quase 60 do Espiritismo. Quase 60 do Espiritismo, né? Isso aqui.
Não, mais ou menos 60. A gente começou, já estou com 31 anos estudando. Descobri só uma coisa até agora. Não sei nada. Então, mas e se aqueles que estavam lá naquela época? E se formos nós que estivéssemos lá naquela época e ver? Pode ser? Pode ser que a gente estava lá? Pode. Mas tem que repetir a lição. Tem alguns em missão, eu não sei quem está em missão aqui. Eu sei que eu não estou em missão. Pode ser que estamos aqui. Por que a gente sabe que quando eu sei que não estou em missão? Por que eu sei? Está vendo isso aqui, ó? O que está escrito ali embaixo? Está separadinho às vezes. O que é? Quem sabe o que é mulher aí? Eu sei. Deixa para depois. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia do calor. Eles estavam errados? Não, a gente protesta. Você lá na sua empresa, se acontecer, você não reclama? Quando você vê, o gerente chegou ontem, o gerente novo, eu já cheguei ganhando mais que você. Peraí, eu estou aqui trabalhando 31 anos no Cicobi Credial, não me deram uma promoção, e esse cara chegou, já está. Chega aqui na casa espírita, alguém que começa aquela boa vontade, quer fazer campanha do quilo, ele quer cantar, ele quer participar do coral, ele quer participar de tudo. E de repente começa a adaptar, querer mandar ele. Chegou aqui ontem. Chegou aqui ontem? Está querendo mandar. Já chegou e está querendo lá na janela. Nem entrou no ônibus, já quer a janela. Você até quer lá na janela. E o que a gente olha? O que a gente fala? Respeita, né? Eu já estou aqui há algum tempo. Olha como que a gente julga, a gente reclama também. E é preciso a gente observar isso para a gente não fazer isso aqui que vocês me deram de presente, que eu vou sortear para alguém no final, tá, gente? Conviver e melhorar. Se a gente não conviver, nós não vamos melhorar. Porque somente convivendo em sociedade, morando lá daquele vizinho barulhento, com aquela sogra, com aquela nora, com aquele dinheiro, é que nós vamos melhorar. Porque ela pensa diferente, ela vai agir diferente, e graças a Deus por ser diferente. Porque daqui a pouco a gente vai chegar em um mundo que a gente vai ter muita coisa igual. O que ela quer ela mesma? Quem falou aí? Foi o meu professor. Murmura, queixa, reclama e lamenta. Tem alguém que faz isso aqui? Não, ninguém. Eles não estão reclamando? Não estão murmurando? Também essa turma tem muita gente, nós todos somos trabalhadores, tem lugar para todo mundo trabalhar. Por que a gente está reclamando? Falta orador. A campanha aqui não falta, né? Eu já vi um aviso aqui que não está faltando. A gente precisa estar comunicando, avisando, alertando, porque falta trabalhadores. Então não precisa a gente ficar brigando por um lugar na casa espírita, por ser presidente, por ser um auxiliar. Qualquer tarefa é importante. André Luiz fala assim com a gente: quando o trabalhador faz do trabalho a sua alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Faz com alegria, entrega a mensagem. Uma senhorinha que entregava a mensagem na porta da casa espírita estava num lugar bem elevado quanto aquele que fazia as palestras. Por quê? Ela sentava na primeira fila e anotava tudo que você falava e tentava pôr em prática. Ela estava numa situação bem melhor do que aquele que está aqui falando e achando, muitas das vezes achando que é o burrinho de Jesus. Ele aparece mais que o próprio Jesus. Tem ninguém aqui não, né? Não me é então isso fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Se quer pagar mais, o problema é dele. Ele trabalhou só uma hora, ele não quer te pagar mais. Ótimo. Você vai ficar bravo com o patrão? Né? Vai ter motivo para isso? Não, ele quer pagar do jeito dele, deixa ele lá. Assim os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então a gente vê lá os primeiros. Deixa eu ver se mais um dia. Olha o que ele vai falar para a gente. Bons espíritos, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Isso aqui é a fala lá do Evangelho. Então, se o Evangelho está dizendo que nós somos obreiros da última hora, vamos acreditar sim. Somos sim. Ninguém tem facilidade para falar da vida além da morte do corpo físico ou da decomposição do corpo físico do que nós. Nós temos propriedade, a gente consegue constatar a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Não conseguimos? Como? Falando com eles nas reuniões mediúnicas. A gente tem a constatação de que eles vêm e diz para a gente o que aconteceu. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem de um soldado que morreu na guerra. Ele pediu para o capitão procurar um amigo que ele ficou devendo um dinheiro para ele. O capitão chegou e foi procurar essa pessoa para pagar. Quando ele chega para procurar, mas quem te mandou pagar isso? Porque ele tinha esquecido dessa dívida. Como assim? Nem o credor lembrava mais que tinha emprestado esse dinheiro para ele. E veio essa comunicação pedindo para o comandante que pagasse. Quem sabia da dívida? Apenas o devedor sabia disso. Até para quem ele devia, ele podia pensar assim, não, alguém, um médico, captou o pensamento do outro. Não podia pensar assim. É a imaginação de alguém que captou a mente do outro. Mas não. Nem o credor sabia, não lembrava mais de que estava devendo esse dinheiro. Então, quando ele vai em busca para restituir o valor, ele está dizendo, eu estou vivo aqui. E ainda pensando e sendo honesto da mesma forma quando eu estava encarnado. Não dá essa ideia para a gente. Primeiro, eles tiveram que chamar nossa atenção por pancadas, pelo fenômeno. Não foi isso? E depois Santo Agostinho nos fala para tirar de nós para não restar mais nenhuma dúvida que sobrevivemos à matéria, o deslaço, o desencarne, a ação de separar-se da matéria. Então foi por isso que eles chamou a atenção nossa primeiro pelos fenômenos e depois ditaram o livro dos Espíritos, que cabe a cada um de nós divulgar e espalhar. Questão 919 do livro dos Espíritos. Tá? Tranquilo, gente, até aqui? Estamos conseguindo acompanhar o raciocínio divino? Todos vieste quando fosse chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor os chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. 1857, nós tivemos a oportunidade até ali de estar apresentando, falando que a morte não existe. Mas falamos que Pedro negou Jesus. E quantos de nós negamos também até ali? Vários cientistas que teriam como provar que existe algo além do corpo físico, não tinham coragem de assumir isso, porque viram a história de William Crookes. William Crookes, cientista renomado, mas não teve as suas teses reconhecidas pela ciência da época, porque ele acreditava no Espírito. Você ainda continua acreditando? Então não serve para nós. E quantos outros também não tinham a mesma crença, porque perceberam que seriam desqualificados, negando Jesus mais uma vez. Só que em 1857, então, não mais foi permitido a gente postergar. Certo? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça,
mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, a nossa existência aqui na Terra, você já viu alguém esmerilhando um ferro, alguma coisa? Uma chispa? Sabe aquela fagulha de fogo? Perante a eternidade, é como se a gente fosse aquela faísca. Você viveu aquele tempo tão curto na matéria. Como a gente falou que uma hora é 42 anos, um pouquinho mais. Poucos de nós vivemos mais que 2 horas na Terra, 84 anos. Concorda? Pode falar. Então, é pouco tempo ou não é? Devemos aproveitar ou não? Devemos valorizar a vida. Devemos valorizar a nossa vida e passar para quem está do lado. Valorize a sua vida. Cuide de si. Comece por você mesmo. Ah, mas eu não dou conta de mudar a minha esposa, não dou conta de mudar o meu marido. Você já viu algum livro de alguém que conseguiu mudar alguém? Não tem. A gente consegue mudar somente a gente mesmo. Comece por você. Foi a fala do Emmanuel aqui lá no livro comentando o Evangelho de João. Comecei, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Começar lá no nosso interior. Pouquinho de pouquinho, cada dia, se a gente insistir e persistir. Por que o Brasil será coração do mundo e pátria do Evangelho? O que significa isso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? É esses trabalhadores que somos cada um de nós. O que faz um coração? O senhor Jorge Larraque fala, tá, gente? O coração, ele pulsa sangue para o corpo inteiro, não é? Então, o que o Brasil, coração do mundo, vai fazer? Irrigar o mundo todo com essa informação do Evangelho. E cada um de nós já estamos sendo convocados cada dia para a gente lembrar que amanhã a gente vai nascer lá no meio dos muçulmanos, vivendo como muçulmano, mas pensando como espírito. Ai, com medo disso. Está na hora de preparar, não está, gente? Com medo. Mas é. Você não vai lembrar mais. Na hora que a gente chega lá em cima, que faz uma reunião com um amigo espiritual, a gente fala assim: pode me mandar vir, manda vir. Olha, vai devagar. Não, que isso aqui eu vou tirar com os pés nas costas. E lá para a Inglaterra e para outra província é coisa simples. A gente quer trabalhar. Então, lembrar disso, Brasil, coração do mundo, porque a gente vai irrigar o mundo com as informações do Evangelho. Esses que por último vieram foram anunciados, acredito, desde a aurora do advento do Messias. O negócio aqui. Então, só para a gente situar, quem foram os primeiros, os obreiros que chegaram à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Então, só para a gente entender quem são esses primeiros, são eles, as quais continuaram a ser assinaladas através do século, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, e pelos sábios, e pelos filósofos, e finalmente pelos espíritos. Então, a gente sentiu aí nesse, como é que chama esse? O organograma, a gente sentiu uma checa em nós? Conseguimos perceber que nós estamos inseridos nesse contexto. Jesus está contando com cada um de nós, não é para regenerar o planeta, mas é para a gente colaborar de alguma forma. Não é? Esses que por último vieram foram anunciados, acredito, desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Os últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do próprio homem, porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Nós vivemos uma época em que buscávamos liberdade, igualdade, e agora estamos buscando a fraternidade. Então, nosso desafio no momento é trabalharmos em torno disso. E o salário que nós vamos receber, a gente vai ver aqui, ó.
Onde que chega, lá no mundo primitivo, chegada de Adão e Eva, expiação e prova. Estamos em transição para a regeneração. Na regeneração é um processo de 1000 anos. Ficou claro? A gente completa uma semana divina. Desde a chegada de Adão até o Cristo, 4.000 anos. Do Cristo para cá, 2.000 anos. E a regeneração vai durar por volta de 1000 anos. E então nós chegaremos em uma semana de vida. Tá certo? Que jogo? Olha que maravilha que é isso. E depois a gente vai ter um trabalho para chegarmos em mundos ditosos, em mundos felizes e em mundos divinos. Olha o que o Cristo planeja para nós. Se nós não soubermos disso, a gente fica pensando, não tem mais saída, acabou tudo, fechou as portas. Desencarne, autoextermínio. Não, a gente está vendo um projeto do Cristo para trazer felicidade para todos nós. Ah, eu não acredito nisso. Vai acontecer. Acreditando ou não? Eu acredito nisso. Vai acontecer. Acreditando, vai acontecer. Né? Esse trabalho é para o homem, é para nós. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos. Então é para o homem, para ele ser feliz, é para nós. E se ele quiser colaborar também, ele pode colaborar? Pode. Para o homem, com o homem e apesar do homem. Se ele quiser, é para ele ser feliz. É isso que Deus quer para a gente. O programa nosso, Jesus vai entregar para o nosso Pai, o planeta Terra, um planeta divino. Primeiro, um planeta divino. Não é assim que ele vai entregar? O programa é esse. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu sei isso, eu sei que nós estamos atravessando um momento, nós estamos atravessando ali aquela transiçãozinha aqui. Ó, transição. Já passamos por transição uma vez, vai ter mais uma agora para a regeneração, e depois terá outra para mundos ditosos, mundos felizes. Sempre tem uma transição, em cada momento vai haver. Não é a primeira que Jesus está fazendo, pode ficar tranquilo, sossegado, ele sabe fazer transição. E qual que é o salário? Que todo mundo vai ter. Está lá, felicidade. E o povo procura a universidade aqui agora. Terra prometida, que é uma província, estão lá brigando, Jerusalém, né? Brigando lá até hoje. Esse pedaço é meu, esse pedaço não é seu, e fica ali matando uns aos outros. E enquanto nós não unirmos as nossas energias e trabalharmos para esse mundo novo, haverá um só rebanho e um só pastor. A casa espírita aqui não é menor do que aquela de Belo Horizonte, que tem 2.000 pessoas. E também não é superior a uma que tem 5, 2, 3, 4 pessoas. Nós somos mais uma porta que Jesus deixou aberta. E aqui tem um poste de iluminação que vai juntar os outros, fazer uma rede. O Divaldo vai procurar o Chico e diz: Chico, deixa eu ficar com você. Deixa eu ficar aqui um tempo aqui com você. Não, Divaldo. Quando você faz uma cerca, não tem um indicador? Então eu fico aqui e você lá na Bahia. E a gente vai fazer na rede, daqui até lá. Tranquilo, gente? Qual que é o salário? Felicidade. Chegou na primeira hora, já está feliz. Trabalho a solidariedade, começa com você. Você passa para o esposo, para o marido, passa para o vizinho da direita, da esquerda. Aquele lado deixa para depois. Não tem problema não, pode deixar para depois. Faz igual o mineiro, vai pelas beiradas. Aquele mais difícil você chega lá. E a gente está muito feliz porque estamos chegando ao final do nosso trabalho. E agradecendo a todos vocês, espero que tenha deixado assim uma reflexão para nós. Muito bom. E a gente percebeu que uma pessoa tão querida que eu vi através da nossa irmã, Dona Maria Barcelo. Que Deus nos abençoe. Está dizendo mais uma vez para a gente: a vida continua. Muito obrigado. Você sorteia ou eu posso? Pode deixar aqui, depois eu Você sorteia? Você ganhou um livro, ganhou? Oi? Você ganhou um livro de presente. Eu ainda não. Então, Graças não. Você quer essa mensagem da casa direitinho, como que você fala
a mensagem de hoje. Muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso que pode transformar-se em um processo de curas absoluta. Faça parte da caixinha de remédio de alguém. Chico Xavier. Posso contar só um detalhe? Outro dia eu cheguei na minha igreja e tinha uma senhorinha, ela me lembrou muito uma tia minha. Sabe quando você está naquele dia assim, meio baixo astral, a luz meio apagadinha? E não sei porquê. Eu cheguei perto dela e disse, posso te dar um abraço? Ela disse, ótimo, claro. Eu dei aquele abraço nela. Sabe quando você dá aquele abraço, você sente que teve uma descarga de citocina? Um negócio assim. Ela não conseguia, meus filhos, você salvou minha vida. Do nada. Não estou falando isso aqui para... Mas quem sabe a gente pode fazer isso que está recomendado aqui, né? Um abraço, nós precisamos de, no mínimo, 4 abraços por dia. E a gente acorda do lado da esposa e vai embora. Tchau, estou com pressa, até amanhã, mais tarde. A gente nem fala bom dia, você dormiu bem. E vai embora. E teve um amigo nosso que... Quem tem filho dá mais de 4 por dia. Teve uma pessoa que ela saiu de manhã cedo. Ela saiu de manhã cedo e disse para o marido, tchau meu amor, até mais tarde. E foi embora. À tardezinha, quando ela chegou, o avião pousou, houve um acidente. O avião derrapou e bateu. E essa aeromoça perdeu sua vida naquele acidente. Vocês acham que se o marido soubesse que naquele dia era o último dia, o último abraço, ele tinha deixado ela sair e simplesmente tchau, até mais tarde? Porque a gente possa assim estar do lado de alguém e pensar, talvez é a última vez que a gente vai estar aqui. A gente não sabe. Então valorizar cada momento que a gente possa estar ao lado de alguém. Muito obrigado.